na carta 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 11. Primeira Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 11. Todos encontraram? Amém? Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus com toda a reverência. Eu tenho aqui a tradução mais antiga, né, da Sociedade Bíblica. Depois eu gostaria que, principalmente o versículo 10, alguém lesse para mim na tradução na Nova Versão Internacional. Mas vamos ler então. Vamos acompanhar a leitura da palavra? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimento igual aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento que temos para ouvir a Tua palavra. Clamamos para que o Teu Espírito esteja interpretando o Teu querer em nosso coração. Fala, Senhor, ao nosso coração, portanto. Não permita que nenhum outro pensamento atrapalhe nessa hora aquilo que Tu tens para nos dizer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando for o momento, eu peço para alguém ler na Nova Versão Internacional, o versículo 10. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Há um pedido aqui bastante curioso. Humilhai-vos. Como assim? Você tem que se humilhar? Essa palavra, para nós, tem mais de um sentido, mas quando você diz, o fulano foi humilhado, que sensação você tem? Uma sensação ruim, porque dá a impressão de você ser envergonhado, você ser ridicularizado, você ser desonrado. O fulano foi humilhado. Mas, na verdade, a palavra humilhar significa tornar-se humilde. Se você lê o texto antes, assim, olha, Deus concede a sua graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos. Qual é o sentido que ele está dando aqui? Torne-se humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas ele concede sua graça aos humildes. O conceito que está aqui de humilhar, na verdade, fala de uma virtude, que é a humildade. Às vezes nós entendemos humildade, no português aqui nosso, o fulano é humilde. Quando ele diz que o fulano é humilde, está dizendo que o fulano é pobre, ele se veste de uma maneira muito simples, ele não tem muitos bens, ou ele não tem muita instrução. O sujeito é humilde. Isso não tem nada a ver com a origem da palavra humilde. O sujeito pode ser ignorante, pode ser pobre, mas ele não é humilde. Eu conheço muitas pessoas pobres que são extremamente arrogantes, são extremamente soberbos. O conceito de humildade nada tem a ver com o nível intelectual ou mesmo o nível financeiro ou social da pessoa. O conceito de humildade é uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Ou seja, o indivíduo humilde é aquele que sabe quem ele realmente é, que ele não é tudo aquilo que alguém pode... Não, eu me acho. Não, eu não me acho. Eu tenho certeza de que eu não sou nada.
Isso é um sentimento de modéstia, um sentimento de humildade. Eu reconheço as minhas limitações, eu sei que eu não sou capaz de fazer tudo aquilo que eu gostaria, eu sei de que eu não mereço coisas que alguém possa dizer que eu mereço. Não, eu sou humilde, eu tenho uma noção correta da minha pequenez, talvez da minha insignificância. Isso é uma virtude. E o que a palavra de Deus nos diz, que Deus dá graça a esse tipo de gente, e que se você quer realmente tratar com Deus, você precisa se humilhar. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu separei aqui alguns textos, alguns casos da Bíblia, onde pessoas foram humilhadas, no sentido de serem expostas e necessitadas de tornar humilde. No capítulo 3, no versículo 3 do Evangelho de Marcos, Jesus cura a mão de um homem que tinha um defeito físico, ele tinha a mão ressequida, a mão dele era toda troncha. E esse homem estava num culto, ele estava na sinagoga. E Jesus chama ele assim: vem para o meio. Vem, como assim vir para o meio? O sujeito já era discriminado, ele era aleijado, tinha uma mão toda assim. Jesus podia ter chamado ele num canto e disse: vem cá que eu vou te curar. Vem para o meio. Eu quero que todo mundo veja. Veja a sua incapacidade, veja a sua necessidade e veja o que eu vou fazer por você. E aquele homem foi honrado. E se ele tivesse: eu tenho vergonha. Ah, vou não. As pessoas vão rir de mim. Já riem antes, me desprezam. Eu vou para o meio? Vou não. O que será que teria acontecido? Não teria sido abençoado. Mas ele veio para o meio. Jesus o chamou: vem para o meio. E de discriminado, ele passou a ser agraciado, ele passou a ser abençoado. Se antes riam dele, agora, aquele foi o homem que Jesus curou. Foi honrado. Deus dá graça aos humildes. Deus, no seu devido tempo, humilhai-vos, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O tempo oportuno daquele homem chegou quando Jesus disse: vem para o meio. Só que vir para o meio, para ele era uma humilhação, para ele era servir de zombaria, para ele era se expor à sua fraqueza, à sua incapacidade, à sua doença diante das pessoas. E por isso ele foi abençoado. Quantos de nós nos agimos assim? Nós temos um problema na nossa vida e nós queremos curar esse problema, mas nós não queremos demonstrar isso para ninguém. Eu não quero demonstrar que eu sou fraco, eu não quero demonstrar que eu sou suscetível a ser tentado e a pecar. Eu quero ser curado sem que ninguém veja. Isso não vai acontecer. Vem para o meio, se exponha, Jesus vai te curar. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele te exalta. Há um outro fato também, um outro evento, uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Isso está descrito em Marcos também, no capítulo 5, dos versículos 24 a 34. Essa mulher, ela tinha um problema ginecológico, ela tinha sangramento constante durante anos. Devia ter anemia, devia estar fraca, devia estar muito sofrida. Diz que já havia gasto dinheiro, todo o dinheiro que ela tinha gasto com os médicos e não curava. Ora, se você conhece o Velho Testamento, uma mulher em estado de menstruação era considerada imunda, ela tinha que ficar separada. Ela não estava menstruada, ela estava doente. O sangramento dela era permanente, era contínuo, era pior ainda. Ela era considerada imunda permanentemente. Ninguém queria chegar perto de uma mulher assim. E ela já estava assim há anos. E ela queria ser curada. O que ela fez? Ela veio escondidinho e tocou Jesus. O que Jesus fez? Opa, vem cá. Quem me tocou? Expôs aquela mulher. Expôs aquela mulher. Ela podia ter saído correndo. Não. Ela não podia se esconder. Ela se apresentou a Jesus e contou na frente de todo mundo o que estava acontecendo. Ela talvez tenha buscado uma forma de camuflagem, mas Jesus a expôs. Ela se humilhou. Ela foi lá e contou: olha, eu estou sofrendo desse mal há tanto tempo. Eu nem devia estar aqui,
porque eu não podia me misturar com esse povo. Eu nem devia tocar num homem, porque uma mulher não podia tocar num homem, mas eu fiz. Sabe qual foi a resposta? Vai, a tua fé te salvou. Ela não apenas foi curada, foi salva. Foi salva, porque ela se expôs, porque ela veio para o meio, porque ela se humilhou e no seu devido tempo foi honrada. Por que Deus age assim? Essa é uma pergunta que nós precisamos ter no nosso coração. Por que é que Deus age assim? Jesus contou uma parábola, não mais um fato, mas uma parábola de um publicano e de um fariseu. Os dois foram orar no templo. O fariseu chegou e disse assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse cara que está aqui do meu lado, porque eu dou o dízimo, porque eu vou à igreja, porque eu faço esmola, porque eu sou o cara. E o outro disse na parábola que nem apenas levantava os olhos, ele tinha tanta vergonha de si mesmo que ele olhava para baixo e disse: Senhor, sê propício a mim, eu sou um pecador. Estava sendo humilde, ele reconheceu quem ele era. Sê propício a mim, eu sou um pecador. Jesus disse: olha, aquele cara saiu do templo justificado, tornado justo. Ele não foi só abençoado, ele foi justificado. Deus trabalha no nosso orgulho, ele tem propósitos nisso. Deus trabalha na nossa humilhação, porque ele tem propósitos nisso. Muitas vezes nós precisamos nos desprender de determinados conceitos que impedem a ação de Deus na nossa vida. Por isso que a gente precisa se humilhar. O orgulho, a preocupação com o que os outros vão pensar ou com o que os outros vão me ver, essa preocupação impede a ação de Deus na nossa vida e a execução do plano de Deus na nossa vida. Um exemplo típico que pouca gente percebe é o que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam escravos no Egito. A gente só pensa no momento em que aparece Moisés e tira o povo de lá. Mas a Bíblia diz que eles já estavam escravos naquela situação há 400 anos. Ou seja, várias gerações estavam vivendo ali. Ora, eles eram egípcios. Eles comiam a comida dos egípcios, eles se vestiam com os egípcios, eles faziam as mesmas coisas que os egípcios, eles viviam na sociedade egípcia, não há anos, há centenas de anos. Eles eram egípcios, que era um povo idólatra, acreditavam em vários deuses, acreditavam em ocultismo, acreditavam em tudo aquilo que a palavra de Deus depois disse: olha, nada disso. Como é que eu vou tirar o valor, esses valores que estavam impregnados naquela sociedade há séculos, que eles viviam aquela realidade? Como Deus ia tirar um povo, esse povo é escolhido, esse povo é meu? Como é que ele podia ser separado disso? Lá no Egito, eles eram escravos, mas eles tinham fartura de comida, eles tinham água. Mais tarde, quando eles estavam no deserto, você olha lá e diz: poxa, você ficou doido, eu prefiro voltar para o Egito. Você me traz aqui para o deserto, não tem comida nem água. Eles lá tinham comida, tinham água. Também tinham um conforto, eles tinham casa, eles tinham para onde voltar. Quando terminava o dia de trabalho, eles tinham uma casa para onde voltar. No deserto, não tinham para onde ir, eles tinham tendas. Mas foi assim que Deus tirou toda a influência do Egito de dentro deles. Para arrancar aquela influência, você tem que viver uma vida totalmente diferente. Lá você tinha casa, agora você tem tenda. Lá você tinha comida, agora você tem que depender do maná que vem de Deus. Lá você tinha isso, agora não tem mais. Você vai ter que viver sobre as condições que Deus está colocando. Para arrancar a cultura egípcia de dentro daquele povo, eles peregrinaram no deserto. Tiveram que trocar tudo aquilo que tinham por um novo conceito de vida, um novo conceito de relação com Deus, da qual eles não conheciam direito, passaram a conhecer naquele processo. Como nós esperamos, nós, como Igreja de Jesus, sermos o espelho daquilo que Deus quer, se nós não aceitamos nos separar das coisas mundanas.
Nós queremos continuar no Egito. É a história que nós queremos continuar. Eu quero ser cristão no Egito. Não pode, você tem que sair do Egito. Não, eu quero continuar sendo. Eu quero viver exatamente como todo mundo vive. Eu quero fazer as mesmas coisas. Eu quero assistir os mesmos programas de televisão. Eu quero frequentar os mesmos lugares. Bom, então você é egípcio. Você está no Egito ainda. Você não saiu do Egito. Quando você se converte, você tem que sair do Egito. Ah, mas você tem que ir para o deserto? Tem. Mas lá você vai ser sustentado com maná. Você vai ser sustentado pela coluna de fogo que protege você à noite e pela nuvem que protege você durante o dia, até você chegar na terra prometida. Você tem que viver a vida que Deus tem para você e não que o mundo, que o Egito tem para você. Você tem que sair de lá. Para isso eu preciso me humilhar, eu preciso reconhecer a minha incapacidade, a minha pequenez, as minhas dificuldades e esperar que Deus trabalhe em mim nisso aí. Se eu não me humilhar, Deus não vai me honrar. Se nos humilharmos perante Deus, se nós não nos humilharmos, vai ser muito mais difícil aceitar o que Deus tem para nós. O Senhor deseja mudar os nossos critérios. Ele nos deseja colocar debaixo da sua graça. Se eu me sinto autossuficiente, que graça eu posso esperar de Deus? Tem tanta gente que acha que eu tenho que orar dando ordens para Deus, que eu tenho que me posicionar exigindo coisas de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos e não exigi-vos. Eu vou tomar posse do que é meu. Olha, por mérito, a única coisa que eu mereço é juízo. Eu não quero tomar posse de juízo, eu quero graça, eu quero misericórdia. Então eu não vou reivindicar o que é meu por direito, porque por direito eu só tenho direito a juízo. Eu preciso de graça e misericórdia, eu preciso me humilhar, reconhecer quem eu realmente sou e saber que pelas promessas de Deus, aquele que se humilha e busca Ele será honrado no tempo certo. Eu queria agora que alguém lesse aquele texto que eu falei lá do versículo 10, porque no meu texto, eu vou ler de novo e eu gostaria que alguém lesse na outra tradução, que eu acho que na versão internacional está melhor. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 4 coisas. Eu queria ver como é que está escrito na versão internacional. Por favor, alguém leia. Ok, eu achei que assim ficou melhor. Em vez de fundamentar, se colocar por firmes alicerces, você vai ser fortalecido, você vai ser aperfeiçoado, você vai ser aceito. O que é que nós estamos precisando na sociedade de hoje, cheia de gente doente? E eu não estou me referindo à doença física, porque essa sempre teve, faz parte da incapacidade humana. Eu estou falando de doença espiritual, doença da emoção, da alma. Quantas pessoas estão doentes? A palavra diz assim: humilhe-se diante de Deus e Ele vai te fundamentar. Muita gente sem fundamento, não sabe o que é o certo e o que é o errado, precisa de fundamento. Fundamento na palavra de Deus. Se Deus vai te fundamentar, vai dar base para você, Ele vai te fortalecer. Você está se sentindo fraco? Ele vai te fortalecer, Ele vai te aperfeiçoar. O que você é hoje, amanhã você será melhor, porque Deus vai trabalhar na sua vida e Ele vai lhe confirmar. Aqui no meu texto fala firmar, no outro texto diz confirmar. Assim, olha, eu vou mostrar para você dia após dia que você é meu. Você é meu. Isso significa confirmar. Assim, porque, puxa, Deus me abandonou. Você não abandonou, não. Faz parte do processo, mas você é meu. Você está confirmado, você é meu. Você vai ser aperfeiçoado, você vai ser fortalecido, você vai ser fundamentado. Se há que alguém precise de mais que essas 4 coisas, eu não conheço. Porque isso é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos ser fundamentados, fortalecidos, aperfeiçoados e confirmados. A condição disso tudo está no início. Está no início do que nós lemos. Humilhai-vos na presença de Deus. Busca o Senhor em humildade. E Ele, no tempo certo,
vai te honrar. Ele vai responder e vai fazer essas 4 coisas que eu acabei de falar aqui. Vai aperfeiçoar, vai confirmar, vai fortalecer e vai fundamentar, vai dar fundamento para a sua vida. Você não vai ficar inseguro. Eu recebi uma mensagem recente, eu estou... Se é que eu vou para o céu, se é que você vai para o céu, você ainda não está firme nisso. Como assim? Baseado em quê que você diz? Não tem base. A palavra de Deus diz o seguinte: você vai para o céu, não porque você pavimentou um caminho até lá. Quem pavimentou foi Jesus. E eu vou porque Ele pavimentou. Eu vou porque Ele vai me levar. Assim, pode deixar que eu já achei o caminho para o céu. Eu não achei o caminho para o céu. Eu achei até Jesus. E Ele fez o resto. Então, nós temos que ter base e dizer, não, é assim. Nos irmãos citaram que a reunião que tivemos na sexta-feira, que foi excelente, a palavra bastante objetiva que o irmão Donizete trouxe, para mim aquilo ali poderia ser um texto de discipulado, porque ele pegou todos os itens principais da fé cristã e foi comentando. E aquilo é a base da fé cristã. Só que nós parece que esquecemos da base. E sem base, o edifício cai. Nós temos que ter base. Essa base começa o seguinte: busca o Senhor em humildade. Ele disse que no devido tempo Ele vai te honrar e Ele vai te aperfeiçoar, vai te fundamentar, vai te firmar e vai aperfeiçoar. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Nós precisamos buscar ao Senhor em humildade. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Creia nessa palavra e que no devido tempo Ele vos exaltará. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela possa fazer todo sentido em nosso coração. Fala as nossas necessidades, vem tratar, ó Pai, de feridas que estão no nosso interior, que somente o Teu Espírito pode tocar e tratar. Que possamos ter a certeza de que nós estaremos sendo aperfeiçoados, fortalecidos, fundamentados na Tua palavra, na Tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a realmente nos estarmos humildes diante de Ti e a recebermos a honra no tempo devido. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.